Boa tarde, irmãos, neste lindo dia que o Senhor fez para todos e cada um de nós. E como a Sagrada Escritura nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos, antes de mais, preparar os nossos corações com a alegria que Deus pode dar a todos aqueles que assim estiverem conectados com Ele. E vamos iniciar com o cantor José Nunes, trazendo para nós um hino de louvor e adoração, que cada um saiba realmente abrir os seus olhos espirituais para ver a verdadeira mensagem que Deus tem a cada dia para todos e cada um de nós. Vamos então ouvir. Olá, muito boa tarde, na paz do Senhor, que Deus venha abençoar a nossa vida e o nosso dia maravilhoso, né? Essa tarde maravilhosa. Vou estar adorando a Deus com louvor e você pode ficar em espírito de adoração. Que Deus venha abençoar a minha e a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não morreria. Essas foram as palavras de Marta, irmã de Maria. Jesus olhando para ela, desse jeito lhe falou: se creres verás minha glória, confia firme no Senhor. Chamou o morto para fora e o morto reviveu. Todo o povo vendo esse milagre davam glória a Deus. Milagres vão acontecer nesse lugar, basta somente crer. Deus vai operar, pois os anjos de Deus estão nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel, glória a Deus. Aleluia. A fé remove montanhas, diz a palavra de Deus. Ela é a nossa vitória. Tudo é possível a quem tem fé em Deus. Chamou o morto para fora e o morto reviveu. Todo o povo vendo esse milagre davam glória a Deus. Se o seu problema é difícil, igual de Josué, grita agora, irmão, a Deus com toda a sua fé. E as muralhas vão cair, vitórias tu receberás. Essa é a mensagem que Deus mandou te entregar. Essa é a mensagem que Deus mandou te entregar. Essa é a mensagem que Deus mandou te entregar. Aleluia! Eu hoje gostaria de compartilhar convosco o texto Glória a de Deus. 2 Aleluia. Coríntios 8, 1 a 15. E diz assim a Escritura Sagrada: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo,
e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo Glória a testifico, Deus. e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo nos deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acaba esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, Glória e em a palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e na vossa caridade para conosco, assim também abundais nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completei também o já começado, para, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade, que, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, Glória a Deus. para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Amém. Reparem a ênfase do versículo 9. Porque já sabeis que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, este texto dá-nos 3 ideias básicas. Primeira, Jesus era rico, ele era Deus. Segunda ideia, Jesus fez-se pobre. E terceira, Jesus fez-nos ricos. Lembrem-se do que diz Lucas 9,58. As raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E basta lembrarmos que não só neste mundo sempre aconteceu que Jesus não teve nada, também na sua morte ele não teve nada, inclusivamente ele foi sepultado num sepulcro luxuosíssimo, o mais luxuoso da época, mas que não era seu, era de seu amigo, era de seu seguidor. E a verdade é que uma coisa é certa, a consagração a Deus é a única coisa que pode trazer-nos frutos de Glória a bênçãos. Deus. Mas também é verdade que a falta de consagração a Deus nas nossas vidas podem ter a certeza que só trará prejuízos. Para todos, para todo e qualquer um, só poderá trazer prejuízos. Porque a manifestação da graça de Deus nas nossas vidas é, como diz um coro que eu aprendi aqui há vários anos atrás, é bênção sobre bênção. Mas apenas a manifestação de Deus pode fazer isso. E as provas e as tribulações resultam sempre em abundância e gozo espiritual. E é por isso que a pobreza para o verdadeiro crente deve sempre resultar em riqueza de generosidade. Aliás, eu penso que até é do conhecimento de todos, que sabemos que nas nossas igrejas, normalmente, quem dá com mais generosidade são aqueles que têm poucas possibilidades. Não são aqueles que têm grandes possibilidades, porque têm medo de gastar o seu dinheiro. São aqueles que têm poucas possibilidades, que mais investem na obra de Deus, não só financeiramente, mas também através da sua própria vida. Porque, na verdade, nós devemos dar-nos sempre, primeiramente ao Senhor, como, aliás, nos exorta o texto, e só depois disso é que
devemos pensar em nós. E esta não foi só uma exortação para a igreja primitiva, é uma exortação para a igreja de todos os tempos. É claro, isto, se ainda existirem nos nossos dias verdadeiramente as obras da fé, da palavra, da ciência, da diligência e do amor, porque então podem ter a certeza que Jesus nos dará a sua graça, porque Ele, sendo rico, é o dono do universo e tudo quanto existe. Por amor de nós, Ele fez-se pobre, precisamente para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos materialmente. Às vezes até acontece, mas que enriquecêssemos sobretudo, e o mais importante, que é espiritualmente, porque a nossa consagração, a nossa colaboração, a nossa entrega e as nossas ofertas, mas começando sempre pela oferta da nossa vida, deve ser total e incondicional. Eu costumava dizer aos membros da minha congregação que quando estendessem a sua mão para dar, na frente da mão, teria o coração, porque se o coração não for na frente, não vale nada nós darmos uma oferta grande, porque não for dada com amor, não tem valor para o reino de Deus. Porque uma coisa é certa, Deus é o Criador de tudo quanto existe. Ele não precisa do nosso dinheiro, Ele apenas nos dá a oportunidade e a bênção e o privilégio de colaborarmos no seu reino através das nossas dádivas. Porque nós aqui não somos donos de nada, nós apenas somos mordomos. Nós temos aqui apenas a obrigação de tentar colaborar com Deus através daquilo que Ele nos deu. E todos sabemos que quando Deus quer de um momento para o outro, Ele pode tirar tudo aquilo que deu. Quantas pessoas numa fração de segundos ficam mendigos e até eram ricos fabulosos. Todos conhecemos casos desses, porque a verdade é que ninguém deve dar sem amar, mas também uma verdade é que ninguém pode amar se não der. Tem que se dar primeiramente para poder amar e como prova do seu amor. E uma coisa é certa, se nós amamos, daremos com alegria, porque a nossa contribuição é uma sementeira que nós estamos fazendo. E que é que se colhe uma sementeira, o que é que se pode colher? Unicamente aquilo que se semeia. O que se não se tiver semeado, não vale a pena ter ilusões, porque não o podemos colher. E aqueles que têm a mão fechada e o coração pouco generoso, é sinal que ainda não fizeram a Deus a entrega total das suas vidas. E, meus irmãos, então, deixemos que as bênçãos da nossa generosidade caiam sobre o nosso próximo, sobre os outros, aqueles que precisam, e que assim alegrem o nosso coração e as bênçãos de Deus, porque Ele se alegrará também com a nossa generosidade. Porque a verdade é que Jesus era rico, isso é inegável, porque Ele é o herdeiro do reino dos céus. E é por isso que nós temos que ter a certeza que nós temos um Deus que é um Deus que é dono de tudo quanto existe. Diz nos Salmos 24:1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Este salmo era cantado em todas as festas em Jerusalém, porque Deus é Criador e é Senhor, dono do mundo, dono de tudo, dono de nós próprios. E o seu domínio é total e não engloba o mundo propriamente dito apenas nesse mundo, mas engloba todos os seres que nele habitam. E isto é porque foi Ele que fundou a terra, foi Ele que afirmou e é Ele que assegura a sua manutenção. E todo o universo criado centra-se precisamente na dimensão infinita que o criou, que foi Deus. E a verdade é que Deus, apesar de ser o dono de tudo, Ele fez uma escolha radical. Lucas 2:7:
e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vejam, em conformidade com as profecias, o Messias nasceu em Belém de Judá, a cidade onde Davi nascera 1000 anos antes, Miqueias 5:2. E tudo Belém Efrata, posto como pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É claro que, com certeza, que a jovem Maria teria preferido ter o seu filho numa casa mais acolhedora, rodeada da família e dos amigos. Porém, tudo aquilo que já havia acontecido na sua vida era mais do que suficiente para a convencer de que Deus é omnipotente e que vela pelo seu filho, e portanto Deus não deixaria que nada faltasse ao seu filho, mesmo ali, naquela manjedoura, naquele humilde casebre. E Maria recebera, através de Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, a notícia de que foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Aleluia. Que era uma coisa que todas as jovens daquele tempo aspiravam com alegria, e que era o maior desejo que todas tinham, era vir a ser o receptáculo que as faria mães de Jesus. E então Maria representa a humanidade com as suas fraquezas e tornou-se o meio pelo qual Deus veio ao mundo salvar os homens. Deus assim o determinou. E precisamente este versículo mostra-nos a humanidade de Jesus, porque a verdade é que o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus, tomou a face humana, baixando à terra, tomou a forma de qualquer outra criança, e ele veio incluído na história da humanidade e veio sujeito às leis dos homens e das nações. É claro que não podemos esquecer que Jesus já existia antes do seu nascimento terreno, porque ele era, é e será sempre um com o Pai, porque ele é Deus, ele é o grande eu sou, ele é o Deus Trino. Ele sempre existiu, mas fez-se homem e veio a este mundo como qualquer um de nós, diferente só numa coisa, porque veio e sempre viveu sem pecado. E com o nascimento de Jesus, a encarnação tornou-se histórica, porque o divino, o eterno Filho de Deus, uniu-se completa e permanentemente à natureza humana, formando uma única pessoa, com uma natureza divina completa, mas por assim dizer escondida, com o invólucro da sua também completa e perfeita natureza humana. E a verdade é que com o nascimento de Jesus, Deus entrou na raça adâmica para viver num mundo, uma existência real e uma existência humana. E aos discípulos coube um grande privilégio, coube a graça de ver a glória e o poder de Jesus agindo aqui na própria face da terra. Mas a nós, cabe-nos também, hoje, aqui e agora, a experiência da sua presença, num viver constante e num viver diário com Ele. Mas, na verdade, isto foi uma grande notícia, foi uma notícia extremamente boa para os pobres. Poderão conferir isto em Lucas 4, 16 a 30, que eu não vou ler, como é óbvio, mas poderão conferir Lucas 4, 16 a 30. E aconteceu que depois da tentação no deserto, Jesus regressou à Galileia, onde tinha crescido e onde era conhecido de todos. E a sua família vivia lá com os seus amigos, mas também lá viviam os seus inimigos. E Jesus regressou no poder do Espírito para testificar aos seus e pregar as boas novas da salvação. Porque
ele deu-nos o exemplo de que Aleluia. uma coisa é certa: não há lugar mais difícil para a vida cristã do que aquele lugar onde somos conhecidos, aquele lugar que nós conhecemos. Mas também é verdade que se o nosso testemunho cristão não conseguir ultrapassar esta prova, esta dificuldade, dificilmente esse testemunho vai sobreviver neste mundo. E podemos constatar também na Sagrada Escritura que na sinagoga Jesus escolheu propositadamente aquela passagem das Sagradas Escrituras para anunciar que ele seria Messias. E, na verdade, o ministério de Jesus providenciou o completo resgate do ser humano, mas em especial, nos dizia esse texto, que o Espírito de Deus o ungiu para evangelizar os pobres. Veja, diz explicitamente, o Espírito de Deus o ungiu para evangelizar os pobres. E foi sempre essa a sua preocupação. É claro que Deus chama nos os ricos, nem quer dizer que os ricos não estejam abrangidos pelo poder de Deus, pela salvação de Deus, de maneira nenhuma. Mas a verdade é que a salvação é para todos. E todos têm esperança de receber a salvação de Deus. No entanto, tomada no sentido espiritual, o assunto realmente é exclusivo e o anúncio também. Vejam Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque Jesus, na verdade, veio ao mundo para libertar o homem do pecado. E qualquer pessoa com pecado é uma pessoa pobre. Pobre, completamente pobre de espírito. E para ser liberta, só pelo poder de Deus. Só Jesus o podia fazer, porque só Ele é a porta. João 10,9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Porque realmente Jesus veio com uma missão muito específica. Ele veio dar vista aos cegos. Aleluia. Não especificamente aos cegos materiais humanos, embora esses também tivessem estado incluídos, mas num sentido mais amplo. Lucas 4, 18, 19. O Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável ao Senhor. Porque, meus irmãos, a visão espiritual é um dos dons da redenção total de Cristo. Porque aquele que é curado da sua cegueira espiritual passa a ter uma perspectiva de vida completamente diferente. 2 Coríntios 5,7. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E na verdade Jesus veio para aliviar os oprimidos. Aleluia. Do peso do pecado, da tristeza, do desalento, da indiferença e da solidão, mas também da segregação racial e dos preconceitos da nossa sociedade e dos preconceitos intelectuais que infelizmente hoje ainda existem, porque só Ele mesmo o pode fazer. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Lucas 4:19. Jesus veio para anunciar o ano aceitável ao Senhor. E o povo esperava com ansiedade esta data, que era a data do jubileu, que ocorria de 50 em 50 anos, para as reuniões familiares, para os pobres voltarem a tomarem posse dos seus bens e da sua liberdade pessoal. Era um ano aceitável para todos. Ora, Jesus anunciou o jubileu à humanidade, quer dizer, ele anunciou o período, a era da graça e da restauração para todo
o ser humano. E aí, então, Deus aceita-nos e recebe-nos como filhos, como seus filhos. Porque ao entrar pela porta da salvação, que é Cristo, em quem também Ele nos concede a redenção total. Sim, porque Jesus estava consciente da sua missão, Salvador do mundo, e Ele tinha a aprovação total de Deus e desfrutava da plenitude do Espírito. E reconhecendo o estado espiritual dos seus interlocutores, Jesus lembrou-lhes 2 exemplos da sabedoria divina, em que Deus deixou de lado os escolhidos para socorrer os gentios. Jesus foi aos gentios em primeiro lugar e os escolhidos ficaram em segundo lugar. Lembrem-se da história da viúva de Sarepta, que podem ler em 1 Reis 17, 8 a 24, e da história de Naamã, o leproso, que podem ler em 2 Reis 5, 1 a 19. Podem ver, qualquer um destes era gentio, e ali Jesus o colocou em primeiro lugar. Para quê? Para mostrar que os gentios também tinham acesso à salvação. Porque, meus irmãos, hoje, aqui e agora, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós também estamos vivendo o ano aceitável ao Senhor. Para todo aquele que realmente aceita a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, e o aceita também verdadeiramente como único Deus e Supremo Deus da sua própria vida. Porque só Ele pode trazer a liberdade do pecado, só Ele pode trazer a perspectiva de uma vida plena no poder do Espírito Santo. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E por isso, se buscarmos primeiro o caminho de Deus, o seu reino e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Tudo mais virá como consequência do Evangelho transformador. E como? Deus conosco e em nós. O Emmanuel, que veio ao mundo, é o segredo para um mundo melhor. Aleluia. Mas a verdade é que este Senhor, Ele não quis ser pobre. Podem conferir em Lucas 18, 18 a 23. Que eu não vou ler, como é óbvio. Mas, e então, como podemos ser salvos? É evidente que nem toda a moralidade no mundo, nem toda a religiosidade que uma pessoa possa ter, nem todas as boas obras que possam fazer, nada disso lhes pode dar ou pode comprar a salvação. Porque a salvação é uma dádiva unicamente de Deus. É uma dádiva totalmente gratuita, mas que temos que aceitar com a mesma fé e a mesma sinceridade e a mesma ingenuidade como de quando éramos crianças. Lucas 8, 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, glória a Deus, não entrará nele. E é difícil, muito difícil, será? Não é. É a coisa mais fácil do mundo. Basta estendermos para Deus as nossas mãos vazias. As nossas mãos vazias. Para que Deus as encha da sua graça. Porque se nós nos estendermos as nossas mãos cheias de boas obras, nunca haverá mais nada nelas. Nada. Ou seja, estendermos para Deus as nossas mãos cheias de riquezas espirituais, materiais, nada mais caberá nas nossas mãos. Ou seja, estendermos para Deus repletas das nossas capacidades intelectuais, nada mais caberá nelas. Nós temos que estender para Deus as nossas mãos vazias e enchê-las com o seu amor e a sua graça. E podemos perguntar, será então a riqueza um obstáculo à salvação? É verdade, muitas vezes é um obstáculo muito importante, mas é unicamente um obstáculo quando essa riqueza está incrustada no nosso coração e está ocupando o lugar que pertence a Deus.
Só é obstáculo à salvação a riqueza quando ela é colocada em primeiro lugar e nós deixamos Deus para segundo lugar. Porque quando Deus está em primeiro lugar, é Ele que comanda o nosso coração, Ele também comandará as nossas posses materiais, as nossas riquezas. E então, aí o nosso coração será a possessão de Deus e poderemos e teremos acesso à salvação. Aquele jovem rico, lembra-se, que pensava que obedecia a Deus, porque ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos e tinha posto tudo em prática. Mas lembra-se, a lei não salva ninguém. A lei veio como aio, diz a própria Sagrada Escritura. A lei vai nos conduzir a Deus, não nos salva, mas vai nos conduzir àquele que nos pode salvar. E Jesus mostrou àquele jovem rico que na realidade ele estava a cumprir a lei, mas não estava a cumprir aquilo que era mais importante, que era amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Não era como a si mesmo, como diz a lei, era amar como Deus amou. Jesus disse: "O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei." Jesus já tinha cumprido o mandamento da lei, de amar o próximo como a si mesmo, e agora era sua exigência que amássemos o próximo como a nós mesmos, e a Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas. A verdade é que só através da palavra de Deus nós podemos ter conhecimento das coisas de Deus. É só através da Sagrada Escritura que o Espírito Santo revela ao nosso coração o pecado oculto e coisas que muitas vezes entristecem a Deus e prejudicam a nossa vida cristã e que nós muitas vezes nem sequer, como humanos que somos, nos apercebemos, porque a nossa mente humana não chega lá. Mas quando isso acontecer, quando o Espírito Santo de Deus nos mostrar algo que está errado no nosso coração, não nos retiramos tristes da presença de Deus, não. Mesmo que estejamos em pecado, abramos do nosso coração para que Ele seja verdadeiramente o nosso Salvador e nós o aceitemos como tal e também como Senhor da nossa vida. Porque Jesus, apesar de ser pobre e de não querer ter sido realmente assim, porque Ele era rico, era o Deus do universo, a verdade é que Jesus não estava entre os ricos de nascimento. E se forem ler Mateus 2, 1 a 12, verão que isto era uma realidade. Jesus não estava entre os ricos de nascimento. Lembram-se com certeza que os reis magos chegaram a Belém depois da adoração que os pastores já tinham feito ao Deus menino. Isto mostra-nos que a sabedoria, a riqueza e a glória têm que ser depositadas aos pés de Cristo. Não podem continuar a estar connosco. Os pastores foram os primeiros a adorar o Deus menino nascido e só depois lá chegaram os sábios. Glória. Aqueles reis sábios, magos, quer dizer sábios, com as suas riquezas. E então o próprio Jesus recebeu a homenagem vinda de terras longínquas, de terras estranhas, gentias, de terras gentias. Aleluia. Os magos eram gentios e os da sua terra, o que é que lhe deram? Hostilidade. Os gentios adoraram o Deus menino, mas os seus mostraram-lhe hostilidade. Mas ele teve a proteção dos céus. E o seu nascimento, é verdade que ocorreu numa família judia. Não nos esqueçamos que Jesus era judeu, mas foram os gentios que lhe deram as boas-vindas. Esses tais reis magos seguiram os desejos religiosos das suas almas e a revelação que Deus lhes tinha dado através daquela estrela. E a verdade é que se lêssemos os sinais da revelação que Deus nos dá através da sua palavra, nós também poderíamos sempre seguir os passos de Jesus. E a
A verdade é que os reis magos colocaram esses desejos religiosos nas suas almas e seguiram a revelação que o próprio Deus lhes deu através das estrelas. E, meus irmãos, é verdade que Jesus nasceu num local humilde, Jesus nasceu numa família humilde, mas ele tinha uma tremenda missão neste mundo, porque ele seria a glória, o guia, o governador do povo de Deus, o resplendor da glória de Deus que se ia manifestar ao seu povo. E a sua missão estava realmente determinada e ninguém poderia destruí-la, nem quando mataram o próprio Jesus na sua parte humana, destruíram a glória de Deus, porque Jesus era Deus e somente puderam destruir aquilo que era carne, porque todos nós temos uma parte mortal que é a carne e que vai regressar ao pó de onde veio, mas temos uma alma imortal que veio de Deus e que regressará novamente ao Deus que a criou, porque nós somos filhos de Deus, nós viemos de Deus, temos aqui uma missão e voltaremos novamente um dia para o Deus que nos criou. A verdade é que Deus guiou os reis magos e também Ele a nós nos dará todas as informações que nós necessitarmos. Agora, Ele espera, é claro, que nós exerçamos a nossa fé e que tomemos as nossas decisões pessoais, porque nós é que temos que tomar as nossas decisões pessoais, porque se necessitarmos da sua ajuda, Ele a dará pela sua palavra ou através do seu Santo Espírito. E podem ter a certeza que qualquer pessoa que esteja empenhada numa missão verdadeiramente segundo o coração de Deus, Ele orientará, Ele a capacitará e Ele cuidará dessa pessoa, porque todo o coração que ama ao Senhor tem prazer em obedecer-lhe. E tal como noutros tempos, também hoje ainda Deus pode ser buscado e encontrado, porque Ele é o mesmo nos tempos de ontem, nos tempos de hoje e eternamente. Meus irmãos, será que as nossas mentes humanas poderão compreender como é que Jesus, sendo tão grande como Deus que era, contempla com a maior ternura aqueles que são humildes? Porque, na verdade, a sua grande majestade, a sua tremenda majestade é condescendente com a nossa natureza humana, com a nossa miséria humana. E a sua grandeza, que não há grandeza maior que a do nosso Deus, é condescendente com a nossa baixeza. A sua plenitude é condescendente com as nossas necessidades humanas. Aleluia. A verdade é que, sendo nós participantes de tão grandes bênçãos, será que verdadeiramente nós podemos considerar que somos pobres? Pensem bem. Lembrem-se que a própria mãe de Jesus, Maria, percebeu logo, porque ela também era uma jovem pobre. Ela também não pertencia aos ricos de nascimento. Podem conferir em Lucas 1, 46 a 56. E neste primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, nós encontramos muitas referências à atuação e à atividade do Espírito Santo. Porque a verdade é que é pelo Santo Espírito de Deus e só por Ele que o homem pode inclinar o seu coração, cumprindo os desígnios do Senhor, só através do Santo Espírito de Deus. Provérbios 21:1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Aleluia. A tudo quanto quer o inclina. É o poder do Espírito Santo. E lembremos também que Isabel foi a primeira profetisa do Novo Testamento. Ela anunciou claramente aquilo que ainda estava oculto, aquilo que ainda ninguém via. Lucas 1:42. Exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
E com certeza que para Maria este foi Aleluia. provavelmente o primeiro sinal da realidade que havia anunciado Glória o a anjo Gabriel. E o cântico de Maria é um louvor a Deus que se Amém. inspira nos cânticos do Antigo Testamento, porque ela era uma serva do Senhor, daquele Senhor iria encarnar nela própria, mas era o seu Senhor, era o seu Deus, aquela que é bendita entre as mulheres e que a Bíblia diz que será chamada bem-aventurada por todas as gerações. Ela permaneceu infinitamente humilde, consciente da sua condição, Aleluia. simplesmente humana, como todos nós. E toda a alegria estava no seu Deus, no seu Salvador, que a escolhera para ser um vaso, um receptáculo, para ser a mãe do Glória. seu Senhor. Embora ela não nascesse ou estivesse disposto por si mesmo, mas porque assim aprove aquele que tudo faz segundo o conselho da sua vontade, Aleluia. pela sua imensa graça e pela sua imensa misericórdia. Por isso ela continuou sendo, Aleluia. sendo a serva do Senhor. Lucas 1, 38 e 48. E igualmente o Espírito Glória a Santo Deus. enche os nossos corações e que cada um de nós possa pôr o seu coração à disposição do Santo Espírito de Deus, para que possamos compreender a sua grandeza e a sua graça infinita. Mas se é verdade que Jesus não estava entre os ricos de nascimento, ele, apesar disso, ele continuou e continuará sempre a ser um Deus presente nos desprotegidos. Podem conferir em Mateus 25, 31 a 46, que é um texto que nos enfatiza que Jesus nos diz que toda a ajuda desinteressada que nós damos a alguém é como se o fizéssemos Aleluia. a Ele próprio, ao próprio Jesus. Mas também toda a ajuda que nós negarmos ao nosso próximo também é como se estivéssemos a negá-la a Deus. É como se Deus nos abrisse uma porta e nós a batêssemos, a fechássemos na sua cara. É um termo humano, mas é apenas a realidade. Tudo aquilo que nós fizemos contra o nosso próximo, nós estamos fazendo contra o próprio Deus. E por isso, todo o cuidado que nós tivermos com os nossos irmãos na fé, com o nosso próximo, é como se fosse o cuidado que nós estamos a ter com o próprio Cristo, com o próprio Deus encarnado. E esta é uma descrição do juízo final, no qual todo ser humano irá comparecer diante de Cristo. E todo ser humano vai receber a sua sentença, de acordo com os atos que praticou neste mundo. Na verdade, o capítulo Aleluia. 25 fala-nos do juízo de Deus também, não só por aqueles pecados que nós cometemos com perfeita consciência, mas pelos chamados pecados de omissão, ou Glória a seja, Deus. aquilo que podíamos ter feito e não fizemos. Esses são os pecados de omissão. E, na verdade, o juízo de Deus fala-nos, vai Aleluia. contemplar esses pecados, vai castigar severamente todos aqueles pecados de omissão, ou seja, todos aqueles que tiveram as oportunidades de mostrar bondade e misericórdia para com o seu próximo e não o fizeram. Porque nós sabemos que os ímpios, todo aquele que não conhece a Deus, é considerado Aleluia. como não conhecedor de Deus. A Bíblia nos diz que nós seremos julgados por aquilo que conhecemos. E quanto mais conhecemos, mais severo será o nosso julgamento. E a verdade Aleluia. é que todos os pecados de omissão, tudo aquilo que nós poderemos fazer a respeito do nosso próximo e não fizermos, todos esses pecados também serão castigados. E quem será o juiz? O juiz será Jesus, o Nazareno, o Filho do Homem,
porque Ele compreende as nossas limitações, as nossas possibilidades e as nossas responsabilidades. Porque uma coisa podemos ter a certeza, Cristo virá outra vez, mas Ele virá glorificado e todos o verão, todo o olho o verá, como diz a Bíblia. E além disso, o Filho do Homem declara-se Rei de um reino justo, com toda a autoridade e com toda a majestade e com toda a sua glória, porque Ele é o Filho de Deus, o Filho do Homem. E o tempo do juízo final, nós sabemos que será a segunda vinda de Cristo. E todas as nações existentes do mundo serão julgadas. E Ele virá a mostrar a sua soberania. Todas as nações irão reconhecer a sua soberania. Todo o joelho se dobrará perante o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E realmente o juízo final será um tempo de separação terrível e que principiará precisamente com o arrebatamento secreto dos escolhidos. Mateus 24:40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Porque a divisão será de acordo com o caráter e a natureza de cada indivíduo. Assim como um pastor separa as suas ovelhas dos cabritos. As ovelhas serão os escolhidos de Deus, os herdeiros do reino, que deram frutos de misericórdia para com o seu próximo em tempos de necessidade. E, portanto, serão considerados justos perante Deus. E estes irão para o seu lado direito. O lado direito, ainda hoje, humanamente, é o lugar de honra. Nós, quando recebemos em nossa casa uma visita, se queremos honrá-la, sentamos-la na mesa do nosso lado direito. E Deus colocará os seus escolhidos ao seu lado direito. E os cabritos serão colocados para o castigo eterno. Portanto, neste julgamento, Cristo galardoará os seus seguidores. E qual será a recompensa? A recompensa será uma parte do reino celestial, que nós recebemos como herança, como co-herdeiros de Cristo, e que foi comprada precisamente com o seu sangue para todos aqueles que nele creem, como nos enfatiza Wesley. A vida eterna é o melhor presente de Deus para o homem. 1 João 5:11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então, meus irmãos, não se esqueçam disso, jamais se esqueçam disso, que os escolhidos, os justos, serão colocados ao lado direito de Deus, no lugar de honra. Mas aqueles que estiverem em pecado e não se arrependerem, irão para o seu lado esquerdo. Os pecadores não remidos ficarão do lado esquerdo, mas os pecadores remidos ficarão do seu lado direito. Mas também não se esqueçam de outra coisa, que a sentença que Jesus pronunciar no julgamento final será uma sentença irrevogável. Deus de amor e sabedoria, misericórdia e graça infinitas, Ele não muda de ideias. Aqueles que não servem a Deus em nome de Cristo, que não praticam o amor cristão, esses irão para o castigo eterno. Mas os justos irão para a vida eterna. Meus irmãos, não tenham receio, sejam pecadores remidos para ficarem do lado direito de Deus, para poderem um dia cantar hosanas e aleluias ao nosso Deus. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve
será, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado, faz olhar a luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu Glória a rosto Deus. e te dê a paz. Que Deus abençoe cada um e até ao próximo domingo à mesma hora, se Deus quiser.